Olá, você que está sempre ligado aqui no Em Pauta. Hoje vamos discutir sobre a lei da palmada. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você é muito bem-vindo para acompanhar o que está em pauta. Bom, para começar, eu quero apresentar os nossos convidados de hoje. Eu recebo a senhora Elza de Oliveira, conselheira tutelar aqui de Uberlândia. Recebo também a psicóloga Tereza Cristina Martins e a advogada Dulce Meire de Menezes, que é mãe de 2 crianças. Quero desde já agradecer a presença dos nossos convidados que aceitaram o convite para discutirmos juntos um pouco deste tema tão polêmico que envolve a educação de nossas crianças. Afinal, o projeto de lei que ficou conhecido como Lei da Palmada é de 2010, mas até hoje não foi votado no Congresso Nacional. O projeto, que tramita há anos, divide as bancadas em Brasília. Isso porque há quem defenda a palmada por considerar importante na educação dos filhos. E há quem aponte que não se pode punir um pai que apenas dá palmadas educadoras nas crianças em casa. E a polêmica cresce ainda mais porque o projeto não detalha o que é castigo. Vamos saber a opinião de cada um dos nossos convidados. Eu queria começar perguntando para a dona Dulce Meire, que é advogada e também mãe de 2 crianças. A senhora, inclusive, tem uma criança que foi adotada. Como é educar essa criança? A senhora é a favor de adotar uma palmada uma vez ou outra ou não? Olha, antigamente o castigo às vezes chegava até ser imoderado, né? Eu lembro que minha avó fala que, meu pai conta que minha avó falava que às vezes levava umas varadas e ainda tinha que buscar a vara. Mas aí era a famosa vara de marmelo. Mas isso aí hoje já não tem mais, né? Veio a Constituição aí que preza pela dignidade da pessoa humana. Então é um castigo muito agressivo, né? Violência gera violência. Então eu sou a favor de estar ali no diálogo, no carinho, certo que às vezes a gente perde a paciência, mas tem que ter o controle e ter a sensatez de que não pode haver violência. Em casa a senhora procura sempre educar os filhos baseados nesses conceitos. Com o diálogo e no cantinho do que pensamento. Que idade tem as crianças? Eu tenho uma de 8 e um de 3. E às vezes a senhora acredita que chega num ponto que é preciso dar uma palmada e mesmo assim a senhora se corrige e procura não ter esta ação? Como que é? Claro, assim, eu, na minha infância, não vou negar que levei umas palmadas, né? Eu acho que na nossa geração aí, praticamente, acho que todos devem ter levado alguma palmada. Mas hoje, atualmente, né, eu procuro não fazer isso. Compreendo. A doutora Tereza Cristina é a psicóloga e a gente sabe que este é um tema que está sendo discutido no Congresso, na mídia como um todo. Sim. E, claro, na casa da família brasileira. A senhora acredita que adotar a correção através da palmada pode causar traumas? Porque historicamente nós temos muitos excessos que levavam à violência física, né? Então muitos pais não sabiam a medida, então é muito diferente um tapa de uma vara, de um cinto, né? Então usavam até de instrumentos para castigar. Então sim, pode gerar traumas, né? Porque qualquer violência física gera algo muito problemático para qualquer um de nós. Então, eu creio que a lei vem para regular esse castigo físico, violento, os excessos, né? Só que fica aquela questão, né? Precisou de sair da mão da família, da decisão familiar, para o Estado regular, para a lei regular. Então, porque historicamente houveram muitos excessos, né? Essa é uma demanda que discorre em mesmo teor, tanto para a criança quanto o adolescente? Sim, para ambos, né? Como a Dulce disse, muitas vezes quando os pais perdem a paciência, às vezes saem do controle e acabam, né, lançando objetos ou agredindo fisicamente, o que não corrige, né? Punir é diferente de você corrigir, levar uma reflexão, fazer com que a pessoa entenda. Quando ela diz violência gera violência, um dos aspectos, né, ou impactos de quando uma criança é muito agredida na infância, ela pode vir a ser um adulto agressor também, porque aprendeu assim, porque acha que aquilo é correto. Então isso é algo muito complicado mesmo. A psicologia acredita que para os variados perfis de crianças e adolescentes, a educação do diálogo, o olho no olho, é o suficiente, é o bastante? A psicologia entende que nós precisamos hoje de pais firmes. Né? O que seriam pais firmes? Aquele que consegue conter essa criança e educá-la sim através do diálogo, mas colocando regras sociais, o que é certo, o que é errado, por que é,
né? E o cantinho do pensamento, como a Dulce colocou, é algo para levar à reflexão do porquê que aquele comportamento é inadequado. Se eu tiver uma agressão sem reflexão, de nada adianta. Tá certo. A gente discute esse tema em âmbito familiar, em âmbito da psicologia, e claro, está no Congresso e nas famílias brasileiras, mas eu acredito que ele também já chegou lá no Conselho Tutelar. Afinal de contas, a Elza de Oliveira é conselheira tutelar e sabe bem nos falar sobre isso. Esse é um tema que está sendo discutido cotidianamente também pelo Conselho Tutelar e pelas crianças ali assistidas, pelas famílias assistidas pelo Conselho aqui em Uberlândia? Sim, infelizmente, né? Entra como maus tratos, né? Que é uma forma de violência, né? Lá a gente percebe muita criança machucada, com hematoma, quer dizer, a falta de limite imoderadamente para poder educar, né? Essa linha ela é muito estreita. A gente tem que entender a criança e o adolescente como ser humano, né? Então, assim, entender que não é propriedade, os pais não são proprietários dos filhos. Por que beliscar? Por que bater? Por que agredir? Né? Porque a palmada, ela é só uma pontinha. Eu costumo falar o quê? A gente costuma aconselhar como? Se a gente tiver com raiva, os pais com raiva, nervoso, por causa de vários acontecimentos durante o dia, vai bater imoderadamente. Né? Não seria esse o momento de educar? De forma nenhuma. Por quê? Espera, porque se os pais não estiverem com raiva, não vão agredir fisicamente. Né? É como tomar uma decisão de cabeça cheia, acaba correndo-se um grave risco de tomar a decisão errada. Exatamente. É simples, é perceber a criança como um ser humano. Se for uma outra pessoa que fizer raiva na pessoa, você não vai agredir aquela pessoa. Por que se sentir no direito de agredir só porque é criança, só porque é menor? Né? Entender como um semelhante seu, né? Que merece respeito, dignidade. Então, assim, entender a criança e o adolescente como um ser humano, não é como uma coisa. Agora, Elza, eu acredito que deva haver situações de diversas naturezas no Conselho Tutelar e certamente sim, as que vieram de uma palmada para educar e outras que não, que haviam sim a intenção de agredir. Muito. Essas crianças são tiradas do âmbito familiar? Não necessariamente, porque tem família, né? Aí já entra uma outra lei, a dos abrigos, quer dizer, não existe por maus tratos, por agressão, porque essa família, essa criança, adolescente que foi agredido, ele tem uma família extensa. Então, assim, é retirado às vezes, mas não é retirado. É retirado da família, mas continua na família extensa, né? Quando o Conselho Tutelar ouve estas crianças que foram agredidas através da correção, família dando educação, talvez de forma errada, mas tentando fazê-lo, o que normalmente se ouve dessas crianças? Que depoimentos elas trazem? Nota-se o trauma ali inserido? Muito. Muito. A gente ouve criança, mas assim, o Conselho Tutelar, ele faz os encaminhamentos. A gente ouve de primeiro, vê, às vezes foto, tirada algumas fotos para ficar guardado no prontuário, né? Mas assim, quem é agredido, eu estou falando do ser humano, quem é agredido, conta isso com mágoa, assim. Então, assim, a gente tem que entender a criança como um ser humano. Se for um adulto que for contar, vai contar aquilo com mágoa. E a criança mais ainda, naquela inocência, né? Compreendo. Doutora Tereza Cristina, a psicologia entende que esse tipo de agressão, esses traumas causados na infância, vão mudar o perfil do futuro adulto? Então, cada pessoa assim, vai ter um impacto, né? Nós podemos tanto ter pessoas que ficam mais retraídas e aquilo inibe a expressão dela, porque se eu me expresso de alguma forma, eu posso ser punido, e tanto pode ter aquele outro impacto que eu disse, de termos pessoas violentas no futuro, porque aprenderam que a única forma de resolver problemas é agredindo o outro. Então, nós podemos ter ou pessoas que ficam muito passivas, né? Às vezes até no futuro se relacionam com pessoas que potencialmente irão até agredi-las também, porque não sabem se colocar.
e outras pessoas que vão ser muito agressoras, né? Vão bater nos filhos, então realmente isso é muito problemático. Compreendo. Nós temos aqui muito bem definidas as opiniões a respeito do uso da palmada, de corrigir com o castigo físico, mas eu quero lançar mão de dados que eu tenho aqui em mãos, que mostra algumas situações. Este projeto de lei, ele já foi para votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal em Brasília 14 vezes e acabou sendo adiado. Tem também aqui uma informação que dá conta até onde vai o direito de educar o adolescente sem o uso do castigo físico. É isso que o projeto defende. A Dulcimeire de Menezes, além de mãe, é também advogada, desculpe. E eu queria saber a opinião dela a respeito disso. Até que ponto o Estado tem o direito de intervir dentro das famílias e dizer como se pode ou não se pode educar? É como a Tereza Cristina colocou, né? Infelizmente, tem pais que não têm limite para educar os filhos. Eu digo assim, limite no sentido de estar agredindo. A gente vê tantos casos aí, a colega ali do Conselho Tutelar sabe disso, que a gente às vezes vê crianças realmente violentadas fisicamente, né? Então, isso aí é uma coisa que, infelizmente, os pais não tiveram o cuidado, talvez nem mesmo receber, às vezes, essa educação, né, para poder educar os filhos como devem ser educados, e foi gerando isso, essas violências, e o Estado teve que, infelizmente, vir intervir para poder coibir um pouco essas agressões físicas contra essas crianças. A Dulcimeire citou no início que vem de família a questão de corrigir com a palmada, o uso da vara, e todos nós, acredito eu, passamos por situações dessa natureza. Mas o mundo muda, as coisas evoluem e hoje a gente vê um projeto dessa natureza. Tereza Cristina, você acredita que esta situação de educar o filho conforme foi educado pelo pai deve prevalecer? Não necessariamente, né? Geralmente nós temos a tendência em reproduzir aquilo que nos foi passado, né? Como os nossos pais nos criaram, de repente eu quero criar os filhos. Mas será que foi a melhor forma, né? Às vezes não. Então, o mundo está passando por muitas transformações e nós temos que estar atentos para o seguinte: os pais devem educar os filhos ensinando que eles reparem os seus erros, né? Porque muitas vezes a criança, vamos supor, uma situação em que a criança destratou um professor na escola. Adianta chegar em casa, apanhar de vara, de cinto, levar uns tapas, né, em qualquer lugar do corpo que pegue e não ter a reparação? Não seria muito mais útil conversar, levar essa criança, colocá-la ela em frente a essa autoridade que é o professor e fazê-la pedir desculpa, né? Então isso é muito mais significativo. Só que os pais, né, pela correria, pelo estresse, eles não têm esse momento de reflexão. É mais fácil, às vezes, dar a palmada, dar a cintada, a vara e achar que corrigiu. Mas não corrigiu, aquilo não fez efeito nenhum. A criança pode voltar a emitir o próprio comportamento. Seria essa uma válvula de escape da reação que o pai tem ao saber o comportamento negativo do filho? Sim, às vezes ele tem a ilusão de que ele está corrigindo, sim, mas é ilusório. Se não tiver uma reflexão, uma reparação, nada acontece, né? Comportamentalmente falando, nada acontece depois. Tá, ok. O Em Pauta vai para um breve intervalo, mas na volta a gente vai discutir alguns números que temos aqui em mãos que mostra que 93% das pessoas que ligaram lá em Brasília para opinar sobre este projeto são contra a lei da palmada. Nós voltamos em instantes. Só é motorista quem é habilitado. Quando você começou? Com 15 anos, mas eu sempre gostei de esportes. Adorava as aulas de educação física. Eu também. Tive um professor que me incentivou muito. Bom, vamos lá. Quero ver se você manda bem no atletismo. Vamos nessa. O Brasil é rico em talentos, mas é preciso criar oportunidades para que eles apareçam. Com o programa Atleta na Escola, o governo federal está destinando recursos para incentivar e democratizar a prática de esportes nas escolas e começar a revelar futuros talentos nas pistas, quadras e tatames. Você acha que eu tenho mais talento para corrida ou salto em distância? Quer saber? Por que você não tenta uma corrida de resistência ou algo assim? Quero ver você no tatame, então. Judô?
hoje não, deixa para outro dia. O Brasil quer apoiar o seu talento para os esportes. Entre no site e veja se a sua escola já faz parte do programa. E não deixe de participar dos campeonatos que estão acontecendo em todo o país. Vamos nessa! Ministério da Educação, Governo Federal. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. Vamos combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar. A gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. O Em Pauta está de volta e hoje tratando sobre o projeto de lei da palmada, que deve ser votado no Congresso, defendendo que crianças e adolescentes não possam ser educados com castigo físico. Eu quero começar perguntando para a nossa psicóloga, a senhora Tereza Cristina, o castigo ele está inserido na nossa cultura. Ele também é uma questão de agressão? Então, depende do castigo, né? Se for um castigo que às vezes, né, que é muito usado pelos pais, né, ou o responsável pela criança ou adolescente, de tirar alguma coisa que gosta muito, né, ficar sem jogar um videogame, ou sem assistir TV, né, colocar uma atividade substitutiva, né, em que ela aprenda, não é um castigo violento, né, é algo para reparar o que foi. Agora, castigos violentos, né, você vai ficar ajoelhado aí, né, para você pensar, vai ficar rezando, vai escrever 100 vezes. Seria uma agressão psicológica. Aí sim, aí é um castigo complicado, mas tem castigos que não são castigos violentos, né? Essa é uma situação que pode ser bem pensada pelos pais e ser adotado medidas que eduquem, porque como a doutora frisou, pode-se substituir talvez um jogo eletrônico que goste muito por um jogo de palavras em que você vai pedir para fazer e entregue aquela atividade pronta? Seria por esse caminho? Sim, você substitui, né? Pede para haver uma atividade em que se reflita o problema que a criança emitiu. Então, isso seria uma alternativa. Compreendo. Tem uns dados em mãos aqui também que fala sobre a campanha nacional Não Bata, Eduque. Essa campanha ela entende que a palmada em criança trata-se de uma espécie de violência doméstica e deve ser combatida. A gente já falou no começo com a Dulce Meire, que tem criança em casa e procura lidar com elas, educar de maneira a não usar a palmada, a não usar o castigo. É eficiente esse método? Ah, sim, às vezes o cantinho de pensamento lá é mais temido do que se falar que vai bater às vezes, né? Então, para a criança, às vezes, aquilo ali, levar essa reflexão, às vezes ela não está preparada para isso, porque eu tenho uma de 8 e um de 3. Às vezes o de 3 fala, não, eu não quero ficar lá, eu não vou fazer mais. Então, para ele, às vezes, proibir de fazer alguma coisa, de ficar, por exemplo, meia hora sem ver TV, né? Ou ficar sentado ali determinado tempo pensando na atitude que fez. Então, às vezes, para a criança, às vezes, isso aí é muito mais, digamos assim, corretivo do que você, às vezes, agredir ela, porque a agressão, às vezes, aquilo ali passa, né? Ela vai entender aquilo ali que apanhou porque fez determinada coisa errada, mas não vai refletir, vai, às vezes, continuar fazendo a coisa errada novamente. Então, eu sou pelo lado. Pensa no que fez para não cometer de novo. Entendi. A palmada, então, na opinião da senhora, seria uma situação que corrige, mas não educa? Não. Para mim, não.
Tá certo, e parece que isso é também a opinião da maioria dos brasileiros, porque eu tenho números aqui em mãos que dão conta de que o serviço do 0800, administrado pela Secretaria de Comunicação Social, recebeu só no mês de julho 533 ligações sobre o projeto de lei da Palmada, que é de 2010. Lembrando que esse projeto ele é de número 7672, lá de 2010. Do total dessas ligações, 497 cidadãos brasileiros, ou seja, 93,2%, se pronunciaram contra esse projeto de lei. E apenas 33 cidadãos foram favoráveis. Olha para você ver a discrepância, a diferença das pessoas que são contra e que são a favor dessa lei da Palmada. No intervalo, nós discutimos que esta agressão ela não vem só do pai ou da mãe que tenta corrigir, porque os educadores vão muito mais além. É a babá, é o professor e talvez quem agride pode não ser necessariamente pai ou mãe, não é verdade? Exatamente. Pode ser, é quem cuida, né? Quem cuida. Fala-se os pais por quê? Porque é o mais comum, né? Mas tem os educadores, tem as babás, né? Os cuidadores em geral. Né? Todos são responsáveis. O responsável pela criança é o que está cuidando da criança naquele momento, né? E a gente estava falando também, a dignidade da criança, do adolescente é que tem que ser preservada, né? Dignidade, como todo ser humano merece. Né? É comum que esses outros agentes da educação infantil sejam o agressor, se não pai e mãe? Olha, é mais difícil, né, assim, estatisticamente comprovar que, né, é mais comum pai e mãe, né, mais comum, né, mas acontece também, né, a gente vê, ouve, presencia aí acontecendo por colaterais, né. O Estatuto da Criança e do Adolescente, existem leis para punir estes agressores. Essas leis são vigentes, são aplicáveis? Existe punição real? Então, assim, no artigo 4º já fala, porque assim, é interessante, seria até assim um outro tema, porque se a lei fosse cumprida na íntegra, não haveria necessidade desse projeto. Por quê? Se no artigo 4º já fala da proteção integral, do respeito, a dignidade, né? Não haveria necessidade de um outro projeto de lei para falar uma coisa que já existe na lei, já está na lei. Então, assim, é uma lei nova, né? Está caminhando, né? Eu acho assim que a lei da Palmada ela veio para regulamentar, né? Regularizar uma coisa que já existe, para reforçar, né? Porque, na verdade, a lei já existe, tanto no artigo 4º do ECA, quanto no 227 da Constituição Federal. Então, assim, né? Compreendo. Eu quero propor uma reflexão para nossas três convidadas e que a gente passe a imaginar que esse projeto de lei da Palmada foi aprovado e que os pais que passarem a agredir os filhos para educar serão punidos. Como vocês acreditariam que poderia ser essa situação instalada no nosso Brasil, visto que várias leis existem e não são aplicadas? Vamos conversar com a... O projeto, ele fala que não só em castigos de palmada, mas em situações também, castigos que coloquem a criança, que afete o seu psicológico e situações também humilhantes, né? A gente estava conversando, às vezes colocar na sala de aula, o professor anteriormente, né, fazia isso, de colocar virado com o rosto para a parede, ficar lá às vezes 1 hora em pé. Então isso aí também é uma forma, né, de violência contra a criança. Então, a própria lei fala que o governo, tanto a nível federal, estadual, municipal, vai ter que desenvolver essas políticas públicas para educar. E na opinião da senhora, se a lei fosse aprovada e os pais passassem a ser punidos se adotassem o castigo físico, como a senhora acredita que seria? Olha, vai ter que trabalhar bastante os pais, né? Porque, como a gente disse, tem pais que aplicam castigos imoderados, bate às vezes numa criança de 6 meses que não entende nada, só porque chorou. Então, às vezes, o pai também vai ter que ter essa responsabilidade, também vai ter que ter essa conscientização. Eu não sei como que vai ser a punição, né? Porque está para aprovação, vai ter que ver, o Estado vai ter que ver isso aí,
vai ter que trabalhar muito bem a questão com os pais e os demais educadores dessas crianças. Doutora Tereza Cristina Martins, será que essa não seria mais uma lei na gaveta? Talvez sim. Acredito que se isso não ficar especificado, né, quais políticas serão esses pais, punição por punição, sem a reflexão desses pais também para eles entenderem por que está errado, né, educar os filhos dessa maneira, também de nada adianta. Então, esses pais também precisam de apoio psicológico, social, para que eles melhorem a relação com os seus filhos. Eles também não têm manual de como fazer. Então, de nada adianta também ele ser punido, como ele pune o filho, e ele também não ter uma assistência para aprender a fazer diferente. Então, eu acredito que precisa, além da lei, né? A gente sabe que primeiro vem a lei, depois que vem os outros programas, precisa de ter essa assistência para esses responsáveis, para esses cuidadores, para esses pais. Então, essa é a minha opinião. Então, precisa, sim, ter algo além do que só o que está escrito no papel. Compreendo. Elza de Oliveira, você que é conselheira tutelar, você acredita que haveria aplicabilidade? Olha, eu acho que sim, porque existe programas para isso, as políticas públicas, né, estariam, mas aqui em Uberlândia mesmo tem um programa para orientação e apoio familiar. O que seria isso, né? Esses pais agressores, se tratar de agressão física mesmo, são feitos os encaminhamentos para a delegacia, como qualquer lesão corporal, qualquer crime, né? Mas existem programas específicos para orientar, dar uma orientação a esses pais, nos cuidados, na educação, né? Com orientação e apoio à família, eu acho que é possível sim. Tá ok, o nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Quero agradecer a presença das nossas convidadas e eu aguardo você no nosso próximo programa. Até lá!